Então vamos começar a nossa lição hoje pela manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 6. Nosso estudo será no livro de Daniel. Daniel capítulo número 1. Daniel capítulo número 1, versículo de 1 a 6. Peço sua gentileza, assim que achar a passagem, vamos todos ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo número 1, versículo de 1 a 6. A palavra de Deus diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendido conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, que fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Mesael e Azarias. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença para te louvar, para te engrandecer. Pai, nós nos maravilhamos diante da tua presença, um Deus altíssimo, e um Deus santo, nosso Criador, mas mesmo assim, padeceu por nossos pecados. Pai, nós te louvamos por ser o Deus verdadeiro, nosso Senhor, nosso Salvador. Que hoje pela manhã teu nome seja engrandecido através dos louvores que já entoamos. Mas Pai, nós te agradecemos pela tua providência, teu cuidado, teu sustento durante esta semana. Digo pelas respostas de oração, também pelas provações. Pai, nós pedimos e te agradecemos por todas essas coisas. Mas Pai, rogamos hoje pela manhã a tua presença, que teu Espírito Santo esteja nos instruindo. Pai, fale conosco através da tua palavra aberta. Use-me, Senhor, como instrumento para cumprir a tua vontade, para que mais uma vez teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Vamos começar o estudo hoje pela manhã no livro de Daniel, uma introdução na realidade, né? E vamos observar vários fatos sobre o livro e sobre a pessoa de Daniel. Então, primeiramente, nós queremos ver o tema. O tema é um pouco interessante, porque o tema é a soberania universal de Deus. Agora, se você para pensar sobre esse tema, é muito forte. O que ele está dizendo é que Deus está trabalhando por cima e por dentro de todas as coisas. E a gente vê isso no livro de Daniel.
na vida de Daniel, mas também nas profecias de Daniel, nós vemos a mão de Deus. Apesar do fato que nós vamos ver, Jerusalém caiu, Israel está destruída, Deus ainda está trabalhando. Nós vemos o mover de Deus levantar Nabucodonosor para julgar a Judá, mas vemos também a mão de Deus preservando Daniel. Pense bem, Deus poderia ter permitido aniquilar, destruir toda a linhagem real, mas não fez assim. E nós vamos ver que Deus vai trabalhando sempre, Deus sempre está no controle, mesmo no meio da pandemia, Deus está no controle. Então, tema, soberania universal de Deus. Agora, a importância do livro de Daniel. Agora, essas coisas são interessantes, porque se a gente não parar para observar, a falta de estudar o livro de Daniel vai fazer com que faltamos uma peça muito importante no estudo da palavra de Deus. Número 1, ajuda a entender outros capítulos importantes da Bíblia. Agora, nós estamos esse ano atravessando todos os livros, se Deus se permitir, do Velho Testamento. Mas há muito crente que diz: Velho Testamento é seco, é tão difícil. Eu gosto do escate de Paulo, eu gosto do Novo Testamento. Amém, eu também gosto. Mas se a gente deixar de estudar o Velho Testamento, vai faltar uma peça importante na compreensão do Novo Testamento. E aqui Daniel ajuda a compreender outros capítulos importantes da Bíblia, como por exemplo o discurso da Monte das Oliveiras, que é uma parte muito importante de profecia, que se encontra em Mateus 24, 25, capítulo 3 de Marcos, capítulo 21 de Lucas. Se você só olhar esses capítulos sem entender o livro de Daniel, vai ficar uma coisa bem incerta. Mas quando encaixamos o Velho Testamento, Daniel, com esses capítulos, então o entendimento fica bastante claro. Também o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, nós temos um instituto aqui, e nesse instituto nós estudamos Daniel e Apocalipse juntos no estudo de escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, porque um livro complementa o outro, completa. Então, se não estudar Daniel, não vai poder compreender completamente o livro de Apocalipse. Também, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala sobre a tribulação, se fala sobre o anticristo. Então, é importante porque ajuda a entender outros capítulos importantes da Bíblia. Número 2, os grandes temas da profecia do Novo Testamento são abordados em Daniel. Nós começamos a ver o plano de Deus no livro de Daniel, e ele vai abrindo mais, esclarecendo mais nos livros do Novo Testamento, como por exemplo, a manifestação do anticristo. É primeiramente a gente vê isso no livro de Daniel. Também a grande tribulação fala em Daniel. A segunda vinda, o arrebatamento do Senhor, o tempo dos gentios que nós estamos vivendo, que Jerusalém está para baixo e Deus está trabalhando mais através da sua igreja. As ressurreições, a ressurreição do justo e a ressurreição do injusto e o juízo. Isso está tudo no livro de Daniel. Agora, sabia disso? É bem interessante, porque a gente sabe que tem no Novo Testamento, mas então vemos a suma importância do livro de Daniel. Agora, quem foi Daniel? É o terceiro ponto. A pessoa de Daniel é uma personagem bem interessante. A gente falou um pouco sobre ele quarta-feira, na pregação, qual é a prioridade número 1, Mas aqui nós vemos uma pessoa que realmente é servo de Deus. Número 1, ele foi feito prisioneiro por Nabucodonosor. Agora, vamos ser bastante abertos. Se você foi raptado com violência da sua casa, lembrando que ele é da linhagem real,
tem vivido uma vida de regalia, de facilidade, de coisas boas. Imagina a pessoa mais rica que você pode imaginar, com toda aquela roupa fina, comida boa, tudo aquilo, e de repente foi tirado. Como seria você? Como seria eu? Como seria nós? Será que a gente teria uma atitude boa? Ou a gente teria uma atitude de amargura, raiva com Deus? Poxa, Deus, por que permitiu isso? Por que estou sendo maltratado? Esse ponto é tão crucial que muitas vezes a gente passa e não lembramos quem é Daniel. É um cativo, é um escravo, é um prisioneiro. Então, número 2, nós vemos que ele ministrou por um período de cerca de 70 anos, ou seja, durante todo o tempo do cativeiro da nação de Judá. E ele veio lá no final da sua vida a ver o rei Ciro mandar voltar a nação para Judá. Olha que coisa, Deus vai mostrando para Daniel o início ruim, mas Deus preserva sua vida através de 70 anos para ele ver o fim bom. Isso descreve nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes nós vemos o começo ruim, a gente vê o pecado em nossas vidas, a gente vê coisas terríveis acontecendo em nossas vidas, mas se conhecemos Jesus Cristo, nós temos um fim bom. Talvez não nessa vida, mas eu não sei se você, cada dia que passa, eu anseio estar na presença de Deus, descansar na presença do Senhor, de estar na presença de Deus Altíssimo, de lhe agradecer, de prostrar diante de sua presença, e estar diante da glória, Shekinah de Deus. Oh, que coisa maravilhosa será estar na presença de Deus. Número 3, ele interpretou sonhos para Nabucodonosor. Agora deixa isso entrar na sua mente. Interpretou sonhos para a pessoa que tinha tirado ele da sua casa, que tinha levado ele para a escravidão, que tinha levado ele, tinha matado sua família, tinha desecrado o templo, tem acabado com sua terra natalina. Ele vai fazer bom para essa pessoa. Agora você começa a entender que Daniel é uma pessoa diferente. A maioria de nós iríamos dizer: tudo bem, vou ter uma atitude bom, não vou ficar com raiva, não vou ficar com amargura, mas fazer bom para aquela pessoa, não. Aí pensa, não vai acontecer. Eita, deixa ele lá, ele que se vira. Daniel não fez isso, não. Daniel devolveu o bem para o mal. E isso que a palavra de Deus nos ensina. Não devolver o mal para o mal, mas devolver o bem para o mal. É fácil falar, não é verdade? Que coisa linda! Devolver o bem para o mal, mas na prática... Vamos ver isso? Olha aqui comigo agora. No capítulo 2, versículo de 25 a 28, nós vemos a primeira vez que Daniel vai interpretar um sonho. O rei Nabucodonosor tem tido sonho, nenhum dos seus homens sábios, astrólogos, consegue a interpretação, nem sabe qual é o sonho. Então o rei disse: vai matar todos. Isso inclui Daniel e seus companheiros. Davi vai orar e Deus lhe dá uma resposta. Daniel capítulo 2, versículo 25 a 28. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe: assim achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, amém, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E Davi procede a interpretar o sonho. Não somente interpretar, falar. Ele fala qual é o sonho, ele interpreta o sonho. Isto era algo que Deus fez através da sua vida. Olha, segunda vez. Agora vamos para capítulo 4. Essa primeira vez foi que para salvar a vida. Ai, tudo bem, salvou a pele. Mas veja essa segunda vez agora. Capítulo 4, versículo 8 e 9. O Nabucodonosor contando o que tem acontecido. E ele fala o seguinte: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses e santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. A ele conta o sonho essa vez. Agora descemos lá para o versículo 19. Então Daniel, cujo nome é Beltesar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesar e disse: Senhor meu, o sonho seja os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ele conta a interpretação. Ele poderia ter gosto de dizer: agora você vai receber o que é seu. Não. Meus amados irmãos, quando aceitamos Jesus Cristo, habite em nossos corações o amor de Deus, e não devemos desejar mal para o próximo. Eu estou pregando para mim, eu estou pregando para você, estou pregando para nós, porque muitas vezes aquela pessoa que nos maltratou, quando acontece o mal com eles, nunca falamos nada, mas dentro de nossos corações nós estamos coçando a cabeça, as mãos. Agora, está vendo? Bom, para tosse, você está recebendo o seu. Daniel não agiu assim, Jeremias não agiu assim, e esses dois homens tinham todo o direito de levantar o dedo e dizer: você agora vai receber o que você merece. Isto não é o amor e a misericórdia de Deus. O amor de Deus é incondicional, de amar o próximo como eu me amo, não se ele me fizer bem, não que eu sinto que é conveniente. Daniel é um espelho que chama atenção, porque ele faz bem para aquele que tem maltratado ele. Ele não guardou raiva nem rancor na amargura. Número 4. Ele é um líder político em um país estrangeiro. Muitas vezes a gente sabe essas coisas, que interpreta os sonhos, é um cativo, né, que ministrou. Mas eu quero que você para pensar. Um homem judeu que começou o tempo em Babilônia como um escravo, por causa de Deus, ele se torna um líder político. Ele sobe os degraus, ele vai lá em cima. Isso chama minha atenção,
Porque ele não tinha direito nenhum de estar fazendo isso. Isso é uma coisa quase inédita. Não vou dizer que nunca acontece, mas nessa situação, o imperador que está controlando todo mundo, e é todo mundo, todos os países estão debaixo do seu poder nessa época, ele vai elevar Daniel. Olhe comigo, agora, no capítulo 2, voltamos só uns capítulos atrás, capítulo 2, e o versículo 48, depois que ele interpretar o sonho, o que acontece? Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Então ele está lá embaixo, e de repente, porque ele procura Deus, ele faz vontade de Deus, Deus pega ele e ele elevou ele para lá em cima. Não perca, o governador de toda a província onde o imperador controla, não é lá afastado, é próximo. Uma questão de confiança que o imperador tem em Daniel. Isso fala volumes. Agora, olha agora quem mais vai exaltar ele. Agora comigo para o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 29. Parece que com o passar de tempo ele tem sido demitido, tem sido voltado para baixo, e agora um sucessor de Nabucodonosor, Belsazar. Aí nós sabemos a história, a mão escreve na parede, chama Daniel, ele interpretou. Olha comigo agora, capítulo 5, versículo 29. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, que era um sinal de realeza, e que ele pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, que é o símbolo de honra, dignidade, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Vai subir de novo, lá em cima, é o terceiro em todo o reino da Babilônia, é mais alto que ele era o governador, agora foi mais ainda. Agora, isso é o tempo da Babilônia, está controlando. Se você quiser ler, a gente pode ler os últimos 2 versículos. Nós sabemos que aquela noite Belsazar é morto, entra outro país, a Pérsia, e é o dominador do mundo então. Mas para onde vai Daniel? Olha agora, capítulo 6, versículo 1 a 3. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Ele é o top de 120 presidentes, 123, que incluindo os outros príncipes, dos quais Daniel era um dos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 príncipes presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituído sobre todo o reino. Uau! Olha que coisa! Deus, durante o tempo do país de Babilônia, Daniel líder político, mas quando entrou outro país, ele não foi para baixo. Não foi uma questão de só os babilônios gostar de Daniel, não. Foi uma questão diferente. E assim que os persas entraram, ele foi elevado mais alto ainda. Mas qual é a coisa? Por que
Daniel é elevado a tão alta posição. Olha agora, número 5. Um homem de forte caráter espiritual. Daniel tem caráter. O que é caráter, pastor? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Lembrando que Daniel, é longe do seu país. Os seus pais já são mortos. Ele está em um país estrangeiro, pode fazer o que ele bem quiser. Mas Daniel entendeu, a prioridade número 1 é obedecer a Deus. Independente das circunstâncias, independente do benefício, independente das pessoas, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer o que Deus quer. E por causa da obediência, o caráter espiritual, Daniel sempre faz o que é certo. Deus permitiu que ele fosse elevado. Vemos a soberania de Deus nisso. Deus elevou Daniel. Agora percebe uma coisa aqui. Ezequiel, nós estudamos ele nas últimas semanas. Ele foi elevado? Não. Ele ficou lá na escravidão. Ele profetizou lá? Foi. Ou seja, Deus trabalha em vida de cada um de formas diferentes. Deus usou Ezequiel? Usou. E Jeremias, que ficou lá em Jerusalém, Deus estava zangado com ele? Não. Ele tinha um trabalho de fazer que é diferente do que Ezequiel e Daniel. Deus usou 3 pessoas de formas diferentes para cumprir a sua vontade. Então precisamos entender que Deus tem um plano para cada pessoa, que é obedecer a Ele e pedir a Ele, que nem o Saulo na estrada para Damasco: Deus, o que queres que eu faça? Não tentar fazer o que todo mundo está fazendo, mas o que você quer que eu faça, Senhor? Como que eu posso te obedecer? E aqui nós vemos o caráter espiritual. Vamos voltar agora. Já sabemos esse versículo, mas vamos ler de novo. Capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Sabemos a situação. O rei propôs que eles comessem comida e tomassem bebida, que seria contrário à lei de Deus. Daniel poderia dizer: está todo mundo fazendo, então circunstâncias apertadas aqui, se não fizer, vão morrer. Mas Daniel teve caráter. Olha que ele disse: e Daniel assentou no seu coração que não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Eu quero obedecer a Deus. Isso chama a atenção das pessoas? Chama. Quando todo mundo está fazendo o que está errado e você faz o que Deus quer, chama a atenção. Pessoas param, pessoas observam. E pode não falar nada naquele momento, mas observe. Ainda assim, eu quero que você vá agora para o capítulo 6, versículo 4 e 5. Daniel capítulo 6, versículo 4 e 5. E veja que as pessoas vão falar sobre ele. Você lembra a situação? Ele tem sido elevado pelo rei persa Dário acima de todos. Pense em colocar ele em cima de todo mundo, só abaixo ele como imperador. Será que isso ficou bom com as outras pessoas? Será que não ficaram com ciúme? Ficaram com raiva. Olha que fala agora, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Preste atenção na próxima frase: não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê? Ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Porque Deus permitiu que ele fosse elevado, caráter espiritual. Ele fez o que é certo. Olha a situação. Vai procurar na minha vida, vai procurar na sua vida, vai achar alguma coisa que alguém vai colocar e dizer: você está fazendo errado? Daniel não achou coisa nenhuma, não.
Versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ele vai cumprir a lei de Deus, então vamos achar brecha assim. Só vamos conseguir condená-lo por fazer aquilo que é certo. Agora nós vemos uma coisa espetacular na vida de Daniel. Porque Daniel, você lembra quando ele começou? Lá embaixo, um escravo. De repente interpretou o sonho, foi elevado lá em cima. Às vezes, e a gente vê isso na Bíblia, a gente vê na vida real. Pessoas comecem com humildade, começa bem, mas a ser elevado, a adquirir mais posição, a adquirir mais bens, mais posição, mais autoridade, mais poder, esquece quem o colocou e quem o abençoou, e se enche com orgulho, ciente de fazer aquilo que não é a vontade de Deus, e dizem: ah, mas Deus entende, Deus, não, Daniel, apesar do fato que continuamente foi colocado lá em cima, nós não vemos corrupção, nós não vemos dano, nós não vemos ele fazendo coisas erradas, que muitas pessoas na sua idade poderiam estar fazendo e fazem, porque ninguém sabe, eu estou longe. Daniel disse: não. Daniel tem um caráter espiritual, de forma que as pessoas fizeram uma faxina na sua vida e não acharam sujeira alguma. O que isso fala para nós? Muitas vezes não vivemos assim. Deus nos ajude de viver irrepreensíveis. É o termo que descreveria a vida de Daniel. Sem culpa, não dá braço para torcer, que vivemos sempre para obedecer, honrar e glorificar a Deus. Número 6, uma peça principal nesse caráter espiritual. Daniel é um homem de oração. Daniel andava com Deus, Daniel conheceu Deus, Daniel viu Deus. Por quê? Tem caráter. Por quê? Nós terminamos, talvez onde a gente deveria ter começado. Mas eu fiz com propósito para a gente ver o trajetório, a gente ver essas coisas, esses benefícios, e chegar no final e ver a chave principal de tudo é a oração. Eu e você nunca vamos conseguir agradar um santo Deus, nunca vamos fazer aquilo que é certo sem a oração, sem a ajuda de Deus, sem a comunhão com Deus, sem clamar a Deus: Deus me ajude, eu caí, me levante, Deus me ajude, eu estou arrependido de não cometer de novo, de não permanecer no erro, Deus me ajude, de agradar, de glorificar o Senhor constantemente. Olha a vida de oração de Daniel. Olha comigo agora, capítulo 2, versículo 17 a 19. Quando o rei Nabucodonosor quer matar os homens sábios, ele sabe que mandou matar. O que Daniel vai fazer? Vai chorar? Olha o que ele faz. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Eles foram orar: Deus tem misericórdia, Deus nos preserve. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel fez o quê? Louvou o Deus do céu. Olha a importância da oração.
Ele foi pedir misericórdia. Deus, me ajude. A gente não quer morrer aqui, a gente quer continuar te servindo aqui, no meio desse terra, esse povo idólatra, essa terra que está levado pelas coisas erradas. Nós queremos fazer um impacto aqui, Senhor. Tenha misericórdia, preserve nossa vida, não para nosso benefício, mas para que o Senhor seja louvado. E nós sabemos também dessa situação. Agora vai comigo para o capítulo 9, versículo 3 e 4. Daniel, agora nós estamos numa parte onde está procurando respostas de Deus. E o que ele vai fazer? Ele quer entender. 9, 3 e 4. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar, oração, rogo, jejuns, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda com certo e misericórdia para os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Aí, para vários versículos, Daniel está orando, pedindo conhecimento e sabedoria de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Hoje não vivemos mais debaixo da lei. Eu não preciso vestir pano de saco hoje. E isto era costume dos judeus. Então, eu não preciso demonstrar a minha tristeza por vestir uma roupa que coça. Eu posso fazer isso através do meu comportamento. E o jejum hoje não é aquela coisa que você anuncia para todo mundo. Jesus Cristo disse que nós fazemos isso em segredo, para que Ele possa nos galardar em segredo. Eu estou jejuando. Você já tem seu galardão. Jejuar não é para baganhar com Deus. Eu vou jejuar e você vai me dar isso. Não. Daniel está fazendo isso. Deus, você tem que me dar resposta. Eu agora ordeno. Não, Daniel humildemente pede entendimento, sabedoria de Deus. Mas Daniel é um homem de oração. Nós olhamos para a vida de Daniel e a gente fica: que homem, hein? Mas Daniel era diferente do que a gente? Não. Na realidade, nós temos mais do que Daniel. Em que sentido, pastor? Que já morreu, já ressuscitou. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos a revelação completa dos 66 livros da Bíblia. Nós temos muito mais do que Daniel tinha, no sentido de entendimento e compreensão bíblico. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós não temos desculpa hoje pela manhã. Se Daniel vivia assim, Deus nos ajude a olhar para a vida dele e dizer: Deus, me ajude de viver conforme a tua vontade e a tua palavra. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença e te glorificamos. Muito obrigado por preservar para nós o relato da vida de Daniel, o homem, para nos encorajar, para nos desafiar. E Pai, nós pedimos hoje pela manhã que nós podemos seguir seu exemplo e ser pessoas de caráter e de oração. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino hoje pela manhã. Convido vocês, se não estiver orando, para ficar de pé e cantar comigo Homens Fiéis. Na corrida da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá dos céus me contemplam homens santos fiéis,
vidas dadas em glória do Salvador. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos, a Jacó, a José, a heróis de beleza como Moisés, mas também Pedro e Paulo, a Davi, Daniel, hoje correm e oram, foram fiéis. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu. Quero seguir santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na corrida da vida vou mirando em Jesus. Busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá dos céus me contemplam santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos, a Jacó, a José, a heróis de firmeza como Moisés, há também Pedro e Paulo, a Davi, Daniel, hoje correm, oram, foram fiéis. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão nos céus. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Amém. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Não esquece que hoje à noite, às 19 horas, vamos estar aqui no culto, na igreja. Vamos estar entrando lá às 19h30. A pregação hoje à noite, nosso tema, uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Então, que Deus abençoe. Ótimo domingo e até logo mais, se Deus assim permitir.